vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir essa palavra nessa manhã? Vamos orar. Pai, estamos nas tuas mãos nessa manhã. Te pedimos que tu fale conosco através da tua palavra. Ministra aos nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Ministra ao nosso ser. Dá direção, derrama a tua graça sobre cada um de nós. É minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui é Davi sentado no trono, no auge da sua vida. Ele tinha chegado no lugar onde havia sido prometido. Ele tinha chegado no topo da vida, no lugar onde ele sempre sonhou, no lugar que Deus tinha prometido para ele. E ele está sentado no trono. E ele lembra do filho de Jonatas, seu amigo. Davi surge na história, lá em 1 Samuel capítulo 15, 16, quando ele vai visitar os seus irmãos que estão no fronte de batalha. Ele leva pão. E ele encontra com o gigante Golias, e ele vê o gigante Golias causando medo em todo mundo, e ele se propõe a enfrentar Golias, e ele vence Golias, e ele recebe a filha do rei como esposa, ele recebe isenção de impostos, ele recebe recompensas, e ele passa a conviver com o rei Saul, e por causa disso o rei Saul começa a sentir ciúme dele, porque ele estava fazendo coisas maravilhosas. E a partir daí, o rei Saul perde o norte da sua vida. Deus que o chamou, havia chamado Saul, cujo nome significa escolhido pelo povo. Eles viviam numa teocracia até Samuel, e aí o povo pediu um rei. E aí Samuel fica chateado: poxa, eles estão te rejeitando, eles estão me rejeitando, eu sou profeta deles e eles estão me rejeitando. Aí Deus fala: não, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Eles querem o rei porque os outros povos têm um rei, e eles querem o rei sobre eles. Eu vou dar um rei, segundo o que eles pediram. E aí ele levanta Saul, que era um cara altão, fortão, era tipo um He-Man daquela época, era tipo um Arnold Schwarzenegger, era tipo um Conan. Era tipo um cara fortão, bonitão, altão, parrudão, malhadão. Era tipo Jorge. Jorge tá aí? Jorge Massaranduba. Era tipo um Jorge. Jorge é de Deus, né? Saul vacilou. Deus levanta Saul, e Saul é a resposta para os anseios do homem, né? Moreno, alto, bonito e espiritual. É o sonho de toda mulher. Saul está lá, alto, forte. Vocês querem um rei? Toma um rei. O nome de Saul significa aquele que foi pedido pelo povo. Então era a resposta ao anseio do coração do povo, que muitas vezes a própria Deus diz que o coração é enganoso. E aí Saul, ele começa bem, ele vence batalhas, ele estabelece Israel politicamente e belicamente, e ele anda por caminhos certos por um tempo. Quando Davi surge, Saul começa a brotar ciúme no coração de Saul.
E o ciúme é uma praga, porque o ciumento vive a vida inteira buscando encontrar e descobrir um segredo que vai acabar com a sua felicidade. E Saul, que antes estava sendo regido pelas palavras que ele ouvia de Samuel, agora começa a ouvir as palavras do seu coração. Agora começa a entrar confusão. Sabe quando a pessoa perde o norte? Começa a enfiar os pés pelas mãos, briga em casa, briga com a namorada, briga com o namorado, briga com o marido, briga com a mulher, começa a entrar umas ideias loucas na mente e começa a pirar o cabeção e começa a fazer umas coisas que não tem sentido. Saul, ele se perde. Aí ele chega num lugar para guerrear, mas tinha que consultar o Senhor. Só o sacerdote podia consultar. Só que ele está tão impaciente que ele mesmo vai lá e ele oferece o sacrifício, ele consulta. Naquela época, só o sacerdote podia fazer isso. Mas ele está com pressa. Quem está com pressa enfia os pés pelas mãos. Quem está com pressa se entrega para a primeira pessoa que aparece. Quem está com pressa chuta o balde muito fácil. E Saul começa a chutar o balde em várias coisas. Aí ele chega no lugar, vou lutar ou não vou. Naquela época se consultava o sacerdote para saber. Então chamava o sacerdote, chamava o profeta, ele consultava ao Senhor, oferecia um cordeiro, oferecia um holocausto, e Deus respondia à medida que a fumaça do holocausto, o cheiro do holocausto subia. Esse era o modus operandi, era assim que as coisas aconteciam. Então você tinha o rei, você tinha o profeta era o conselheiro do rei, o profeta dava a direção que vinha de Deus para o rei, sempre deu para o povo, depois que levantou o rei, ele dava para o rei. Então o rei era o líder supremo da nação, juiz da nação, mas não era o sacerdote da nação, o sacerdote era o profeta. Então o Samuel não tinha vindo e Saul está querendo ir para... Vou lutar, não vou lutar. Calma, espera o Samuel vir, que Samuel vai sacrificar e vai dizer o que é para fazer. Não, eu não tenho paciência não, que a gente tem que ir. Ele vai lá e ele mesmo sacrifica. Sacrifica lá, oferece o sacrifício e Deus não responde. Pouco tempo depois chega Samuel. Cara, o que tu fez, velho? Tu não demorou a chegar, eu mesmo sacrifiquei. Cara, tá maluco, cara? Tá fazendo coisa que você sabe que Deus falou que não é para você fazer, velho. Estou falando aqui numa linguagem bem coloquial para você entender. Tu tá fazendo besteira, cara. Tu sabe que não é para fazer, tu sabe que existe uma linha riscada no chão que você não pode ultrapassar, ainda que essa linha seja invisível. No teu coração, no teu caráter, aí no teu interior, você sabe o que é certo e o que é errado. E você sabe que fazer isso é errado, não precisava ninguém te falar. Mas você tendo consciência do que é errado, você vai lá e ultrapassa a linha. Caramba, Saul, eu tenho orado a Deus por você, mas você insiste em ser atropelado, quebrar tudo que a gente estabelece enquanto princípio. Quebra os mandamentos, quebra os princípios. Você está fazendo as coisas do jeito que você quer fazer, sem pensar nas consequências. Depois, quando você vê, você está todo enrolado, cara. Tua vida virou um rolo só. Pelo amor de Deus, cara. Não é para você ter feito isso, cara. Eu vou te deixar, porque, cara, tu está num rolo danado, eu não vou me meter nesse teu rolo, não. Aí ele, quando Samuel está indo embora, ele fala: peraí, rapaz, tu vai aonde, rapaz? Tu não vai não, vem cá. Ele mete a mão na roupa de Saul e puxa. Ele desrespeita na roupa de Samuel. Ele desrespeita Samuel, o profeta que o tinha ungido, gente. Ele rasga. Aí Samuel vira cheio do Espírito Santo: se rasgou minha vida, se rasgou minha roupa, o teu reino será rasgado. Maluco. Pensa num cara desesperado, velho. Pensa, Deus chega para você: não vou ouvir nenhuma das tuas orações mais. Está amarrado. Pensa em ser rejeitado por Deus. Pensa no Judas, quando Jesus fala: vai e faz o que você tem que fazer, faz logo, cara. Cumpre o propósito da tua vida, vai. Aí ele sai para atrair Jesus, cara. Aí ele vem, beija Jesus, depois ele está com umas moedas de prata. Cara, o que eu fiz? Caraca, eu troquei tudo que Deus tinha me dado por dinheiro, por prazer momentâneo, por um momento, por uma noite de prazer, por um momento de prazer, por um momento de riqueza. Eu tive um sonho essa noite, irmãos. Nem contei para minha esposa. Tive um sonho essa noite. Eu estou 20 anos de prefeitura. Eu assinei nota de 200, 300 mil, 500 mil. Até pode pagar, que eu atesto que tá. 20 anos, não tem uma vírgula, cara. E quando não tinha que assinar, isso aqui não entregou direito, não assino. Aí vem diretor, vem a superintendente. Por que está acontecendo? Por que não assino? Não assino, cara. Está errado, não vou fazer, não entregou. Eu só atesto aquilo que aconteceu. Se você quiser fazer, faz o que você quiser. E essa noite eu sonhava que eu assinava umas coisas para eu ganhar um dinheiro. E depois eu me sentia muito mal, porque em 20 anos eu nunca fiz isso. Então eu estava errando.
Eu estava errando consciente, porque eu estava pensando no prazer, no que o dinheiro pode comprar. Cara, eu acordei assustado. Nem te contei isso. Falei, caraca, velho. Deus está me mostrando que, eu refletindo comigo, né, mastigando, ainda estou digerindo isso, que eu posso falhar, eu posso cair, que eu sou homem, que se eu não viajar, se eu não depender de Jesus, eu posso errar. E posso falhar em falhas de caráter, mesmo tendo 20 anos de crente, irmão. Eu posso. A minha postura daqui até o final dos meus dias tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Eu sei que eu vou pregar o evangelho até o último dos meus dias, porque Deus me chamou para isso. Mas se eu não viajar, na curva, eu escorrego naquela areiazinha que tem na curva. Sabe quando sai a rabeta, sai do carro e você dá aquela engrenada aqui e joga para pegar a tração? Na moto, a roda de trás faz isso. Então quando você aperta o freio, passa no mareto, fica assim, ó, o coração vem na boca. Já aconteceu comigo várias vezes. E eu acordei assustado, porque eu sei que a queda é uma possibilidade. Eu não bato no peito para falar que eu sou, que eu sei que eu não sou. Eu só conheço um, e é Ele que me sustenta. E se eu bater no peito para falar que eu sou, eu já não sou mais. Quantos estão entendendo essa palavra? Então, cara, isso me sacudiu essa noite. E eu sei que Deus quer falar com alguém que está na rabiola lá a rabeta do carro está saindo na curva, você está puxando aqui, puxando para uma terceira para não sair, não capotar. Eu sei porque a gente consegue discernir. Saul foi esse, cara. Aí Saul, por causa disso, aí vê Davi crescendo, cara, ele pega o foco dele, ele tinha uma vida inteira, umas lutas para lutar, um país para governar, um povo para edificar, batalhas para lutar e vencer, uma nação para estabelecer, uma vida próspera para viver, sonhos para conquistar. Ele tinha isso tudo. Ele tira os olhos disso e bota os olhos em Davi. Cara, esse cara é um perigo para mim. Esse cara, o povo está falando que eu matei 1000, mas ele matou 10.000. E quem é esse moleque? Achar que eu sou o quê? Aí o coração dele tomado. Eu estou tremendo aqui, irmãos. A parada é séria aqui. Quem é esse moleque que pensa que é, cara? Eu vou dar uma lição nele, eu vou. Aí a vida dele começa, ó. Tira o foco de onde tinha que estar o foco e coloca o foco onde não devia estar. Saul fez isso. Davi lá na frente faz também. Tira o foco de um lugar e bota em outro. Mas sabe qual a diferença de Saul para Davi? Davi, quando percebia o seu erro, ele se arrependia e voltava para o Senhor. Saul se embolava cada vez mais no erro. Então o que Deus quer de você e de mim em síntese? Que quando você e eu errarmos, nós miremos em Deus e voltemos correndo para Deus. Cara, porque se a gente começar a achar que a gente é alguma coisa sem Ele, a gente está frito. Não que sejamos alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ninguém pense a si mesmo além do que convém pensar. É o que a Bíblia diz. Então, voltando aqui para a introdução. Saul passa o tempo, Saul comete um monte de besteiras, ele vai se enrolando, ele entra em batalhas que não tem que lutar. No meio da batalha ele promulga um jejum. Cara, está no meio da batalha, você vai lutar com o inimigo, você vai fazer jejum, você vai ficar fraco. Ele levanta jejum quando não é para levantar, ele sacrifica o que não é para sacrificar. Que nem gente da igreja, vou para o monte. Irmãos, amém o monte, mas você tem que ter sua vida com Deus, sua vida em família. O que adianta estar no monte e o casamento está destruído? O que adianta estar enfiado na igreja e não ser um bom profissional, ou então ser um 7-1 na praça? Então entenda que o teu monte e o teu culto racional é no teu dia a dia, onde você vive na tua casa. Aqui é o intervalo do jogo. O treinador, que não sou eu, é o Espírito de Deus, vai dar as direções e você vai lá fora e arrebenta. Posso ouvir um amém? É isso, cara. Aí o Saul enfiou tanto os pés pelas mãos e persegue Davi, taca a lança em Davi, vai atrás de Davi fica correndo dele muitos anos da vida, cara. E Davi, um dia, Saul entra na caverna para fazer suas necessidades básicas, e a Bíblia fala que ele entrou na caverna para aliviar o ventre. E quando ele está aliviando o ventre, o Davi estava lá dentro com a espada na mão. Davi podia... Sabe o que Davi faz? Corta um pedacinho da capa de Saul. Aí Saul sai, vai lá para baixo. Davi fica ali naquele ambiente cheiroso. E aí o Saul está lá embaixo. Aí Davi surge lá de cima. Eu cortei a tua capa. Se eu quisesse te matar, eu já tinha matado. Aí ele pega a capa. Aí ele percebe que Davi não era inimigo dele. Que ele gastou muito tempo da vida dele com coisa que não era para ele gastar, cara. Isso talvez seja pior
das sensações. Gastei muito tempo da minha vida fazendo o que não era para ter feito. E Saul perde o rumo, ele vai numa luta dos filisteus. O filho de Saul, chamado Jonatas, só para a gente contextualizar o texto, a gente vai entrar no texto. O filho de Saul, chamado Jonatas, era amigo de Davi. Saul vinha para matar Davi, Jonatas fala, foge que papai está chegando. E nisso Davi fugiu várias vezes. Teve uma vez que Jonatas deu tudo que tinha, roupa, espada, arco, cavalo, foge que papai está chegando. E aí Davi faz uma aliança muito profunda com Jonatas. E aí Jonatas vai seguir o pai, e o pai entra numa batalha que não era para batalhar, e o pai morre. E Jonatas morre também junto com o pai, junto com os outros 2 filhos de Saul. E os filisteus tomam a Arca da Aliança. Depois Davi assume o trono. Reina por 7 anos em Hebrom, se não me engano. Depois transfere o reino para Jerusalém e aí se estabelece. Davi se torna o maior rei da história de Israel. O primeiro foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, o sábio, que edificou o templo. Mas o maior rei foi Salomão que edificou o templo. Não, Davi guerreou a vida inteira para o Salomão poder ter paz a vida inteira. Quem quer paz, luta por ela. E depois, quando Salomão vacila, Deus fala, só não divido o teu reino agora, por causa da aliança que eu tenho com teu pai, por causa do amor por Davi. Mas depois que você morrer, eu vou dividir o reino. E depois que Salomão morre, Roboão e Jeroboão brigam, e há a divisão. 2 tribos vão para um lado, 10 tribos vão para o outro, reino do norte, reino do sul. Os 20 reinos que se sucedem depois da morte de Salomão são de um país dividido, de forma que o ápice da história de Israel se dá com Davi. Davi, esse protótipo. Enquanto Saul olhava para o propósito errado da vida, desperdiçava a sua vida com picuinhas e besteiras, Davi gastava a sua vida fazendo certo. Enquanto Saul tinha medo e perseguia todo aquele que se tornasse uma aliança, ainda que fosse um jovem Davi faz o contrário. Ele pega o cara que está quebrado e traz, o cara que está caído ele pega e traz para a mesa. A mesa está pronta porque Davi preparou. De forma que os dois, o paralelo entre essas 2 vidas é algo extremamente incrível, porque Saul se torna um exemplo vivo de tudo aquilo que você e eu não devemos ser, e Davi se torna um exemplo vivo de tudo aquilo que eu e você devemos ser, porque Saul é o solicitado pelo povo, e dizem o ditado completamente equivocado, que a voz do povo é a voz de Deus, só que a voz do povo disse, crucifica, libertem Barrabás o ladrão. Então o Saul é o solicitado pelo povo, o significado do seu nome. Davi, o amado de Deus. Solicitado pelo povo, amado de Deus. Quem é você? Amado de Deus. Saul é o exemplo do que não se deve ser. Davi é o exemplo do que se deve ser. Saul é o exemplo de quem foi governado pelo medo. O medo governou a vida de Saul. Davi é o exemplo do homem que foi governado por fé e por princípios. Saul é o cara que atropela tudo, se enfia em umas enrascadas loucas e não se arrepende. Davi, na sua história, tem as enrascadas também, porque ninguém está livre disso na vida, cara. A vida de nenhum de nós vai ser perfeita e Jesus não prometeu isso. Mas no meio do caminho, as enrascadas doidas que Davi se envolvia, quando ele caía em si, ele se arrependia imediatamente. Metanoia, mudança, transformação de mente. Peraí, cara, errei. Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas benignidades, apaga os meus pecados, limpa-me com isopo e me tornarei mais puro, como alva lã, limpa-me dos meus pecados, torna a dar-me a alegria da salvação de novo, porque eu estou triste, eu estou sentindo, eu estou tão fraco, eu estou tão afastado de ti, eu não oro já tem 1 mês, eu estou tão fraco, eu não sabia porquê, hoje eu descobri que foi por causa do meu erro, então apaga o meu erro, porque eu quero voltar a viver o que eu vivia contigo antes. Essa é a postura de Davi diante dos seus erros. E nós erramos, e nós somos imperfeitos. Mas o exemplo de Saul e de Davi são 2 exemplos de um paralelo que pode se tornar a nossa vida nessa terra. Nosso coração pode endurecer, e a gente pode pegar um caminho de Saul, que resulta numa morte trágica, prematura, longe dos projetos de Deus. Ou a gente pode se converter no que se converteu Davi, um homem que errou, se arrependeu, depois acertou e não errava mais os mesmos erros, e morreu farto de dias, feliz, velho e próspero. Quantos querem viver muito aqui? Geral, gente, tem um chip dentro da gente que vai viver até 99, vai viver 105 jogando bola. Posso ouvir amém? O macete, irmão, é ir naquela pracinha que tem em frente à tua casa, da melhor idade. Aí você movimenta o corpo,
Pronto, exercício. E beba água, irmãos. Beba água. Posso entrar na mensagem? Posso ouvir amém? Você está aqui comigo hoje? Deixa eu ver a hora. Saul versus Davi. Por que Davi é o homem escolhido segundo o coração de Deus se ele também errou? Por que Deus rejeitou Saul e aceitou Davi? Por que Deus diz, achei Davi, cara, homem segundo o meu coração que cumprirá todo o meu propósito? Por que Davi é o queridinho de Deus? Por que Jesus é chamado da casa de Davi, da raiz de Davi? Por que Davi até hoje é uma grande referência em Israel? Você vai lá em museu, Rei Davi. Centro cultural, Rei Davi. Você acha poucos estabelecimentos e instituições que são nomeados em nome de Salomão. Apesar dele ter sido o homem mais rico, que construiu o templo, mais sábio. A maioria é por Davi, cara. Davi se tornou um monumento. Por quê? Homem que agrada a Deus, cara. Homem segundo o coração de Deus. Por que Deus escolheu a Davi? Por que Davi é esse homem importante? Por que Saul não esperou o tempo certo? Davi esperou. Por que Davi se converteu nesse totem, nesse monumento de alguém que serve a Deus e que vive a sua vida de forma que agrada a Deus? Eu queria compartilhar aqui por que Deus escolheu Davi em 3 pontos básicos. Aí a gente vai para o texto e vai tentar explicar positivamente. Versículo 1, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Aí vamos lá, 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Olha o 3. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Alguém que eu possa mostrar como Deus é leal? Alguém que eu possa mostrar como Deus é bom? Alguém que eu possa mostrar como Deus é misericordioso? Alguém em quem eu possa encarnar a misericórdia de Deus, a lealdade de Deus, a bondade de Deus? Existe alguém que eu possa ser o instrumento de Deus? Existe alguém que eu possa servir? Eu estou lembrado aqui, e veio no coração, né, de Davi, eu estou lembrado do que Jonatas fez por mim. Existe alguém para que eu possa ser um instrumento para mostrar que Deus existe? E que Deus visita, e que Deus é bom, e que Deus não abandona. Existe alguém, porque eu sei que eu sou um instrumento para essa geração. Eu sei que eu estou aqui não só para comer, beber, trabalhar, dormir, ter prazer, gozar das coisas boas da vida. Eu vivo essa vida algo mais. Tem alguém que eu possa ser esse instrumento de Deus? Tem alguém que eu possa ser essa mão de Deus na vida? Tem alguém que eu possa ser o canal de Deus? Eu possa ser a oração para intermediar? Eu possa ser alguém útil? Tem alguém? Eu preciso ser útil, eu preciso servir esse Deus, mostrar que esse Deus é bom. De forma que se eu mostro que esse Deus é bom, eu não preciso nem falar dele, porque as minhas atitudes falam dele. Eu posso. Tem alguém lá? Tem um, então chama que eu vou manifestar. Atos capítulo 13, versículo 36. Paulo vai fazer a interpretação de quem foi Davi e de por que Deus escolheu Davi. O grande teólogo Paulo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ele vai comparar Davi com Jesus. Mas ele fala aqui o porquê que Davi foi homem escolhido. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Davi serviu, cara. Dentro de mim e de você existem 2 forças que nos impulsionam. A primeira é a força do eu, do ego. Ego é a palavra eu em alemão. E a segunda é a força da fé. Do que você tem medo? De perder todo o seu dinheiro? Do que você tem medo? De falar em público? Do que você tem medo? De se tornar uma vergonha? Do que você tem medo? De fechar a tua empresa? Do que você tem medo? De não ter como sustentar a tua casa? O que gera medo em você? Porque há 2 coisas que te movem aí dentro. Ou o teu ego, ou a tua fé. O teu ego te move para ser alguma coisa que você vai vender para os outros. A tua fé te move para você ser bênção na vida dos outros. O ego de Saul mostrou, quem é esse menino para achar que é melhor do que eu? Era só o sucessor dele, cara. E Deus dá sucessores. E era para Saul ser canal para Davi, não ser inimigo de Davi. Então, o ciúme entrou.
A inveja entrou, a ira entrou, o medo entrou. E quando o medo começa a governar, a gente começa a fazer coisas loucas. Coisas loucas. E do outro lado tem a fé que move Davi. Cara, eu sei que eu posso matar Saul agora e assentar no trono amanhã. É só matar. Mas eu não vou fazer isso porque eu sei que isso desagrada a Deus. Eu não vou tocar no que Deus levantou. Eu não vou fazer isso agora. Eu não posso fazer isso. Era muito fácil, irmãos. Ego, eu sou o cara. Não, eu não sou o cara. Tem um tempo certo para viver. Eu vou acreditar e vou viver por fé, que lá na frente Deus vai me sustentar. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E quando você está andando em fé, você não tem certeza do futuro, mas você tem certeza que Deus te sustenta o tempo todo, que ainda que algumas coisas deem errado, no fim Ele vai escrever uma história certa na tua vida. É o ego ou é a fé que te move, cara? Se o ego te mover, você vai tentar ficar bonito para os outros. Já viu a foto? Vamos tirar uma foto aqui. Fala, tá você e tuas amigas. Vamos tirar uma foto. Você tem que esperar quantos segundos? Pelo menos 40 segundos. Peraí. Pera rapidinho. Aí tira, todo mundo fez a pose, todo mundo bonito e tira a foto, né? Aí mostra para todo mundo, ficou lindo. Aí ela na hora da foto piscou com o olho. Piscou um olho só. Aí ela assim, nossa, essa foto ficou muito ruim. Não gostei dessa foto não, tá muito ruim. Mas você olha para a foto tá perfeita. A única coisa que está errada é o olho dela que piscou. Mas ela fala, a foto está muito ruim. Por que a foto está muito ruim? Quem ela vê na foto? Ela. Ela não ficou boa, a foto ficou ótima. Mas ela fala, a foto está horrorosa, não gostei dela. Tira outra, por favor. Tira outra que agora eu vou ficar com o zóio aberto. Tira outra. Por quê? Porque a pessoa se vê como o centro de tudo. Os nossos problemas são os piores. As nossas crises são as maiores. E a gente olha para o lado e tem gente com uma crise maior. Só no mês de junho a gente entregou 350 quilos de alimento na igreja. Gente que está passando perrengue. Irmãos nossos. O ministério, o time de ação social foi um dos que mais trabalhou durante a pandemia. Tira o olho do umbigo e olha para o lado. Não é vencido pelo medo. O pior de tudo, não é vencido pelo eu. Você precisa se tornar útil na vida de alguém. A gente tem falado isso aqui para os jovens. Por que você está estudando? Porque eu quero ser alguém. Não, você vai ser alguém que serve alguém. Você exercendo a sua profissão de forma honesta e com graça, com técnica, com carisma, você vai abençoar outros. E você vai ser remunerado por isso. De tal forma que quanto melhor você servir, quanto mais você se preparar para servir, mais você vai receber retorno. Mas eu não estou me preparando porque eu sou dono do meu próprio negócio, eu sou empreendedor. Ótimo! O propósito do teu negócio, servir da melhor maneira possível os teus clientes. Então teu foco vai ser isso, o propósito da tua vida vai ser esse. O propósito da vida de Davi era servir. Os grandes valentes de Davi, ele forjou no tempo da dificuldade, na caverna de Adulão. Por que Deus escolheu a Davi? Porque Davi andava por fé e não por ego. Fé. Início da pandemia eu deixei bem claro para todos os pastores, líderes. Pessoal, quem quiser ficar em casa, fica. Fizemos 3 meses de culto online. Vamos voltar com os cultos? Vamos. Curva desceu, tem 20 internados na posse. 800 mil pessoas, tem 20 internados. A curva está lá embaixo. Vamos voltar com o culto. Quem não quiser vir, não venha. A gente vai tomar todos os cuidados, mas quem não quiser vir, não venha. Quem está com medo não precisa vir. De boa mesmo. Todos os pastores, líderes, a igreja inteira eu falei isso. Se tem alguém preocupado com você, sou eu. Então, espalhei isso aos 4 ventos. Teve gente que ficou chateado comigo porque o culto voltou. Eu perdi amigo que se suicidou por causa do problema de pandemia, porque não conseguiu lidar com as emoções. Eu falei, eu vou cuidar da igreja, eu vou cuidar das pessoas. Tem um nego pirando aqui na igreja. E tem, irmão, branco também, negro e branco. Pirando mesmo, pirando cabeção, não está falando nem coisa com coisa, nem coisa com coisa alguma. Aí tu pega carinhosamente e dá uma chacoalhada. Volta para a terra, miséria. Aí volta. Volta a fazer o que fazia antes, cara. Devagarzinho, tomando todos os cuidados. Não, pastor. Pastor, nunca mais vou no culto, porque está na pandemia. Eu falei, tá bom, irmão, fica em paz. Mas tu olha no Facebook do abençoado, ele faz caminhada, ele joga a bola, ele anda de bicicleta, ele vai no mercado, e faz isso tudo sem máscara. Vai no mercado, vai na padaria, vai em tudo. Pastor, não vou para a igreja não, que eu estou com medo. Uma miséria. Irmão, na igreja é um lugar que é sanitizado, limpo, álcool gel, até tudo.
toma todos os cuidados e você está com medo de vir na igreja, mas tu vai no mercado 3 vezes por semana e fica lá, esse não, pega em tudo lá e aí falar que o teu problema vai estar na igreja. Tem gente que é do grupo de risco, tem que se precaver. Gente, eu não estou falando aqui para ser imprudente, não. Quem mais do que eu prega a prudência, quem mais do que eu é racional nessa igreja? Pensa num pastor que é muito mais razão do que emoção. Mas não faz sentido. Por que disso tudo? Por causa do governo pelo medo. Quando você é governado pelo medo, e há um livro, tem mais de 2 décadas, esqueci o nome aqui, depois eu vou lembrar, que ele fala sobre como a pauta dos principais telejornais de uma nação define o assunto que vai estar circulando durante a semana e o sentimento que vai estar incutido. Então você pega, por exemplo, Fantástico, fala sobre qualquer assunto, bota alguma coisa polêmica. Durante a semana inteira isso vai ser repetido em todos os telejornais e vai ser falado para que você fale sobre isso, porque eles querem vender alguma coisa por trás. Se quis vender muito medo nessa pandemia, quando na verdade você deveria ter substituído o medo pela prudência, porque quando a sua vida é governada pelo medo, a incerteza impera. Saul está aqui, tem uma luta inteira para lutar, e tem o Davi, que ele pode ser pedra no meu calcanhar. Ele abandona tudo e vai deixar ser governado pelo medo, pelo ego. Ele não sabe quem ele era. Quando você sabe quem você é em Deus, você é governado pela fé. E isso não significa ser imprudente. Quantos estão entendendo isso? Você que é minha ovelha, você me conhece. Mas é andar por fé, cara. Davi não tinha certeza de nada. Davi só tinha certeza de que Deus era com ele. Então ele anda em Deus. Ele sabia do seu propósito. Qual era o seu propósito? Servir a sua geração. Então diga isso. O propósito da minha vida é servir a minha geração. É isso. Eu sirvo. Eu sou útil para o outro. Eu expresso o amor de Deus estendendo a mão para o outro. Davi fala isso. Eu quero ser o canal de Deus para honrar a lealdade de Jonatas, que Jonatas teve por mim. Então eu vou abençoar Jonatas. Eu vou ser o canal de Deus. Por isso que era homem segundo o coração de Deus, cara. Porque Deus não vai descer, irmão, em carne e osso. Nem vai ficar mandando anjo aqui. Tem culto que, viu um anjo, tem um anjo voando nesse lugar, em cima do altar, perto do não sei o quê. Tem anjo voando nesse lugar, em cima da bateria, sentado no teclado, está lá no banheiro. Mas, irmão, os anjos não tem mais o que fazer mesmo. Eu acredito em anjos, mas peraí, gente, calma. Bando de desocupado. Eu creio que de Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são porventura espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Eu creio na palavra, eu creio nos anjos. A Bíblia fala, os anjos desses pequeninos, das crianças, veem a face de meu Pai todos os dias. A Bíblia fala de anjo da guarda, anjo que está junto. Eu creio, angelologia, eu creio. Mas tem umas paradas que são doidas. Então Davi anda pela fé. Deus o guardou e o livrou muitas vezes, mas ele anda por fé. Ele não anda por medo, porque se o medo governa, você começa a ver fantasma. Meu marido está me traindo, minha mulher está me traindo, meu chefe quer me mandar embora, aquela fulana passou, entrou na igreja, nem falou comigo, ela está com raiva de mim. Não te viu. Só que você, porque está com as suas emoções afloradas e juntou na pandemia o estresse do dia a dia, as crianças tudo em casa, e o trabalho que não dá certo, você mistura o estresse da família com o estresse do trabalho, com o estresse dos amigos, com o estresse da família de origem, e você está soltando faísca, irmão. Misturou tudo e você está me perdendo o norte. Aí você não consegue equilibrar isso tudo, você começa a pirar. Aí Saul começa a ver fantasma. E Davi continua andando por fé. Eu posso matar o cara? Não vou. Eu posso transpor a linha aqui não, isso aí é quem faz é Saul, não vou meter nisso aí. Quer viver uma vida abençoada? Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Deus odeia intriga. Deus odeia mentira. Deus odeia falsidade. Deus abomina quem semeia intriga entre irmãos. Deus ama a fidelidade. Deus ama o amor. Deus ama a lealdade. Deus ama a verdade. Ame o que Deus ama. Odeie o que Deus odeia. Que a sua vida vai fluir. Posso ouvir um amém? Então, em primeiro lugar, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi andava por fé e não por ego. Segundo lugar, vamos continuar.
36, o 3 mesmo, 3. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da casa da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Qual era a história? Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Por quê? Porque o pai de Jonatas, Saul, queria matar Davi, a todo custo. E o Jonatas sempre ia e protegia. Sempre ia e protegia. Aí teve um dia que Jonatas chegou: papai tá vindo com tudo, papai vai te matar, cara. Hoje não tem, ele botou um monte de gente para te pegar, tu pegou os melhores soldados dele, vão caçar tua vida, vão te matar, cara. Mete o pé, vaza da cidade, vai para... Cara, mas eu não tenho nem dinheiro, eu não tenho nem cavalo, eu não tenho nem espada, me cataram tudo, eu tô na pior. Aí Jonatas fala: cara, tu sabe que eu te amo. 2 Samuel 8, 3 e 4. 2 Samuel 8, 3 e 4. Eu acho que é isso. É um capítulo antes. É isso aí. Não é isso não. Tem alguma coisa errada que não está certa. Eu devo ter passado a referência errada, mas eu acho aqui rapidinho. Primeiro Samuel 18, 3 e 4. Desculpe, 1 Samuel 18, 3 e 4. Mas rapidinho. 1 Samuel 18, 3. E Jonatas fez um acordo, uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. 4. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi com sua túnica e até a sua espada e seu arco e seu cinturão. Cara, vaza que papai vai te matar. Toma aqui a espada, toma aqui o escudo, toma aqui o cavalo, toma aqui o arco, toma as flechas, toma o cinturão de armas, o cinto eneado do exército, leva isso aqui tudo. Cara, vai, vaza, mete o pé. Tu sabe que eu amo você, cara, eu tenho uma aliança com você. E o amor de Jonatas por Davi era um amor filos, de amigo. E também a expressão do amor ágape, que é o amor de Deus, não era o amor eros. E quem quer deturpar, puxa para falar que Davi era homossexual e que tinha relacionamento homossexual com Jonatas. Não é nada disso, cara. É um amor de lealdade, é um amor de liderança. É um amor de lealdade, é um amor de aliança. Não é esse amor homem-mulher. É um amor filos. Esse era o amor que ele sentia. Até porque esse outro amor, estranho amor, Deus não se agrada. Porque Deus não fez o homem para isso. E isso não é um preconceito, é um conceito muito estabelecido na Bíblia. De forma que daqui do púlpito eu não posso ensinar a minha vontade, nem o que eu acredito. Eu tenho que ensinar o que a Bíblia ensina. Essa é uma risca que Deus riscou lá e falou: não vai por aí, cara. Porque você vai ser dor de cabeça, você vai se enrolar, você vai dar cabeçada. Então é uma risca, um princípio, não vai por aí. Não é esse tipo de amor, não é isso aí, é outro. E Davi foi leal a essa aliança, gente. Jonatas morre, o tempo passa, o rapaz seria um dos herdeiros do trono. O normal seria que Davi o mandasse matar para não ter problema de requerer o trono na frente. Mas Davi olha para a aliança que ele tinha com Jonatas. Aliança é um casamento. O que é mais valioso no casamento? O voto que você faz diante das testemunhas. É o voto que você faz. O casamento não é a festa, o casamento não é o buffet, o casamento não são as coxinhas, o casamento não é aquele risoto com batata palha e o estrogonofe. Não é aquilo, que não é o casamento. Não é o refrigerante quente, não é o Guaraná Dolly, não é. Não é isso que é o casamento, gente. Não é a roupa que tu gastou para alugar, aquela roupa de periquito que tu alugou e foi de periquito casar, cara. Não é o vestido caro que você, irmã, fez aquela dieta de 3 meses que você mediu, falou: não, bota um número menor. Aí o cara da loja, a menina, aí você bota o número menor, aí você botou, até lá eu vou emagrecer. Aí fica os 3 meses do sofrimento que antecede o casamento. Estou falando alguma mentira aqui, irmão? Aí chegou lá, magra no casamento, com a fome, destrói tudo na festa, porque está com fome. Isso não é o casamento, isso é a festa, cara. O casamento é a aliança que você faz com a pessoa. A aliança que é o casamento. É o voto que você faz. Promete amá-la, honrá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, na riqueza, até que a morte separe. Sim, isso é que tem valor. O voto,
aliança. O tempo passa, Davi se lembra, não, eu sou um homem de aliança, cara. E Paulo vai dizer lá em Coríntios 7, se você quiser saber sobre casamento, leia Coríntios 7 inteiro. A gente tem um monte de trouble de casamento aqui na pandemia. Se você olha para as estatísticas naturais, índice de violência doméstica contra crianças, abuso infantil, índice de criminalidade de agressões domésticas de marido com mulher, cresceu muito na pandemia. O número de pedidos de divórcio online cresceu muito na pandemia, porque está todo mundo em casa o tempo inteiro, está todo mundo de saco cheio um do outro, a paciência está lá no limite, cara. Então cresceu muito, não sabe lidar. A Bíblia fala em Coríntios 7, se você quiser saber sobre casamento, lê a 1 de Coríntios capítulo 7. Ele fala sobre tudo. Fala sobre aliança, fala que no casamento tem esses tempos difíceis. Mas o casamento, acima de tudo, é uma aliança. É uma aliança. Vem com Hebreus 13 diz, venerado seja entre vós o matrimônio, mas aquele que adultera, aquele que se corrompe, Deus o julgará. Aquele que quebra a aliança, Deus o julgará. Deus é um Deus de aliança, irmãos. Aliança diante dele. Então vou dizer aqui para você, o casamento é coisa muito séria diante de Deus. Ah, pastor, mas o divórcio está na Bíblia também. Está sim. Mateus, eu dei a referência aí, Mateus 19:8, bota lá. Isso, já está lá, vocês são extremamente eficazes. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza de coração de vocês. Então por que veio o divórcio? Por causa do coração duro. A Marinha dos Estados Unidos, os SEALs da US Navy, Marinha dos Estados Unidos, o pelotão mais importante, mais especializado, os caras que mataram Bin Laden, que invadiram lá e eliminaram Bin Laden, pelotão da Marinha Americana, dos SEALs, mar, ar e terra, é o significado desse acrônimo. Se eles traírem as esposas, eles são expulsos dos SEALs com desonra. Por quê? Porque se alguém não consegue ser fiel à esposa, não vai ser fiel à sua tropa. Em 2002 nós abrimos um negócio com o senhor. Lembra disso, né? Caraca, vamos abrir negócio, botar para quebrar, abrir um negócio, irmão. Eu já era crente. Vamos botar para quebrar, vamos fazer. Começou bem, daqui a pouco deu umas coisas que aconteciam que, poxa, como é que pode? Eu sou de Deus, não está acontecendo. Não estava acontecendo. Aí era eu e minha esposa e mais um casal. Aí a mulher falou para ela, olha só, ele tem umas tretas na rua aí que eu estou desconfiada. Eu falei, não deu outro, irmão. O negócio não durou um ano. Se o cara trai a mulher, ele não vai trair o sócio. Se ele trai a mulher dele que dorme com ele, ele não vai trair a mim que não durmo com ele, graças a Deus. Cara, eu tomei um preju. Chegou uma falei, mano, olha só, já deu. Ah, peraí, agora tá começando a dar certo. Eu falei, mano, já deu, velho. Não dá pra gente ter aliança. Tu trai, velho. Pô, mas também eu sou de ferro, né? Tá bom, e eu não sou de lata. De boa? Cada um pro seu lado, a amizade continua, vamos que vamos. Mas você vai perder dinheiro, não tem problema não. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Com você, eu tô aprendendo. Então aqui, ó, uma palavra aqui, ó. Da onde veio o divórcio? Da dureza do coração. Nenhum dos dois quer ceder. Nenhum dos dois quer sentar junto para ouvir um pastor. Quem chega para mim e fala assim, pastor, tá minha decisão, estou me separando. Vai pro que Deus te abençoe então. Quer dizer, não falo isso porque Deus não vai abençoar. Mas eu falo, se está comunicando, comunicado está. Se quer saber minha opinião, vamos sentar, porque tem jeito. Tem pastores de casais, tem pastor psicólogo na igreja, e tem gente que se especializou nisso para tentar te ajudar. Você está chutando balde, então enfia o pé no balde que você quiser. Você está me comunicando, tá? Pastor, estou comunicando que eu vou embora. Vou para outro estado. Você está comunicando, comunicado está. Irmão, se você chegar a me avisar alguma coisa, vai estar avisado. Se você pedir uma opinião, vai ser outra parada. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? É uma palavra para os membros da igreja. É isso aí mesmo, é assim que eu sou. Fala a verdade, cara.
Rodolfo chegou para mim, meu líder de louvor. Pastor, estou pensando em mudar de estado, ir lá para Floripa. Falei, Rodolfo, mas qual é da treta? Tem autoescola, eu tenho que vender autoescola e ir. Falei, cara, faz o seguinte, quanto é que você quer na autoescola? Tanto, pede mais, bota o preço lá em cima. Se é de Deus, Deus vai abrir uma porta. Irmãos, ele vendeu por muito mais. Anunciou, menos de um mês ele tinha vendido. Eu falei, se Deus está no negócio, Ele vai te abençoar, as portas vão se abrir. Menos de um mês ele vendeu por muito mais do que ele imaginava. Foi. Aí tem gente que chega, pastor, estou indo. Se está indo, vai. Não tem nenhum nível de aliança, cara. Porque as coisas de Deus, aliança é algo de Deus. Casamento não é descartável. Paulo fala que a única possibilidade de dissolução é quando há traição. E aí vai ser, se não for capaz de perdoar, aí não tem jeito. Mas se for capaz de perdoar, se o coração não for duro o suficiente para ouvir conselho e aconselhamento a dois, aí não tem jeito. Agora, se não houve traição, não houve separação, irmão, casal que está 2, 3, 4, 5, 6 meses sem intimidade, está errado, cara. Tem uma coisa muito errada, você precisa de ajuda. Tem pastor Luciano e Simone aqui, tem eu e minha esposa, pelo amor de Jesus Cristo. Não fica escondendo, não. Tudo na bênção, irmão? Tudo na bênção. Pastor, tudo na paz, irmão? Tudo na paz. Não, na paz uma ova. Irmão, a gente tem que viver na mentira. Não estou falando para você sair se expondo para todo mundo, mas você tem pastores que não vão te expor. Então eu estou tocando aqui na ferida. Já vamos passar para a ceia. Davi tinha aliança com Jonatas. Davi valorizava a aliança. Davi valorizava a aliança. A aliança a gente faz com Deus. Abraão levantou a mão. Eu tenho uma aliança com Deus. Não vou ceder essas tentações por causa da aliança. Jacó fez uma aliança. Esse povo todo fez aliança. Abraão saiu de lá debaixo de uma aliança. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Em segundo lugar, porque ele valorizava a aliança. Diga assim, eu preciso valorizar a aliança. Lealdade, irmãos. Tem alguém para eu mostrar lealdade? Terceiro, para terminar. Foi por isso que Saul capotou, irmão. Por isso que Saul se quebrou todo, cara. Se quebrou todo porque andou pelo ego. Se quebrou todo porque quebrou as alianças. Quis fazer o que não devia. Pulou a risca, irmão. Pulou, conscientemente. Pois Deus não gosta disso. Quer saber que se dane. Eu fazer o que eu quiser na minha vida. E quem sabe sou eu. Agora eu vou botar para quebrar. Me pagou nessa, vou pagar na mesma moeda. Então eu vou lá vou fazer pior. Isso, anda na tua carne mesmo. Semeia na carne mesmo. A Bíblia diz: quem anda na carne, da carne colherá corrupção. Quem anda no Espírito colherá vida, ceifará vida. Corpo, alma, Espírito, Espírito de Deus. Sujeita o corpo à tua alma. Sujeita a alma ao teu espírito. E sujeita o teu espírito ao Espírito de Deus. É assim que você vai governar a sua vida. Então teu corpo grita. Você fala, que? Tá maluco, rapaz? Segura a onda aí. Vê aqueles pensamentozinhos. Quando tu tá sozinho, tu fala, vaza daí, pensamento. O teu... Não, pastor, temos que ser inclusivos. Dia dos pais, a gente bota a mulher e está tudo certo. Eu sou inclusivo, pastor. Eu não tenho esse preconceito que você tem. Não é preconceito, é conceito. Leia Romanos 1. Homossexualidade é pecado. É pecado. Leia lá Romanos 1. Caso extraconjugal é pecado. Nós não temos que andar certo para ser aceito. Nós somos aceitos. Porque somos aceitos, a gente tem que andar certo. Hoje eu não ouço nenhum aleluia. Irmãos, eu tenho que pregar uns pregos aqui para você entender, cara. Se você andar nisso, mas ninguém sabe, eu estou na moita. Cara, a única pessoa que não podia saber sabe que é Deus. Pastor, você dá ninja, você me bloqueia nas suas redes sociais, você se esconde de mim, fica de boa, cara. Mas você não tem que prestar conta para mim. Presta conta para Ele, cara. A vida embola, a vida fica essa loucura. De Saul ficou porque andava no medo, andava no ego, não honrava a aliança. Por último, aí Davi aqui no final. Sobrou alguém de lá? Sobrou Mefibosete. Quem é esse Mefibosete? O próprio nome, né? O significado do nome Mefibosete é um negócio meio vergonhoso.
destruidor da vergonha, aquele que põe fim à vergonha. É o filho de Jonatas, que pôs fim à vergonha da família, porque era para a família de Saul ser dizimada e deixar de existir. Mas ele foi o ponto de inflexão. E qual é a história de Mefibosete? Quando Saul morre e Jonatas morre, a notícia chega: ó, o rei morreu, a arca da aliança foi levada, a gente perdeu para os filisteus, cara, eles vão vir aqui, vão invadir, vão levar todo mundo. A babá começa a pegar as coisas, sai correndo, pega a criança, o Mefibosete, bota no ombro, sai correndo. Na corrida, o bebê cai, e ele cai e quebra os 2 pés. Não tinha ortopedista naquela época, irmão, não tinha cirurgia ortopédica. Então quebra e não volta, não tinha gesso. Quebra e na corrida não volta para o lugar, calcifica de um jeito errado. Os pés quebrados, ele tinha que andar rastejando. Por quê? Porque o pé calcificou quebrado, cara. O cara caiu. E ele podia ficar para o resto da sua vida caído. E Davi, quando fica sabendo, tem um descendente de Saul, se ele quiser, ele pode reivindicar o trono. Qual seria o normal? Se você pegar no Império Romano, isso era feito direto. Nero mandou matar o seu tutor Sêneca, mandou matar a mulher, mandou matar os filhos, mandou matar genro, mandou matar todo mundo porque ele estava piradão. Vão tomar o meu trono. E por fim mandou matar Pedro e mandou matar Paulo. Lá no ano 66, 67. Por quê? Era normal que os imperadores ficassem com medo de alguém reivindicar o trono. Morre o imperador, quem é da linhagem real? Fulano, então ele tem direito ao trono. Então o que acontecia? Havia muitas armações, e em Roma isso foi direto. Muitos imperadores foram mortos pelos seus próprios parentes. Então ele ficava com essa neura, mandava matar todo mundo. Se Davi tivesse na neura, o que ele faria? Se ele fosse governado pelo ego e pelo medo: manda matar Mefibosete, porque ele vai acabar requerendo o trono. Ele vai me matar para assumir o trono. Manda matar. Sabe o que Davi faz? O grande rei. E Davi aqui simboliza o grande rei. Davi aqui simboliza Jesus. Tem alguém lá que está caído? Tem alguém lá, e quem caiu se machucou, quem caiu está quebrado, quem caiu não consegue mais andar, quem caiu está longe da casa de Deus, quem caiu se machucou, não quer mais saber da igreja, quem caiu está longe. Por que você não vai mais? Porque eu quero esfriei, não sei mais, tem 5 meses que eu não tomo ceia. Por que você não vai mais? Cara, eu não sei, é muito trabalho, muita coisa na minha mente, eu estou afastado, eu estou caído, eu estou quebrado. Quem cai, é difícil voltar a andar. Quem cai, é difícil se levantar. Quem cai, anda com Deus mancando, porque não ouve mais a palavra, não dá ideia mais para nada, está lá caído, está esquecido, está largado, está desprezado. Davi fala: tem alguém lá? Pô, tem um cara que caiu, cara, e está andando muito mal. Então chama ele, que tem lugar na minha mesa para ele. Não é porque ele errou, porque ele falhou, porque ele traiu, porque ele caiu, porque ele não consegue mais caminhar, que eu vou deixar de amá-lo. Chama lá. Se fosse Saul, mandava matar. Como era Davi, mandou chamar. É Deus olhando para a gente, que as nossas quedas, que as coisas que populam o nosso interior, o nosso subconsciente, o nosso desejo de pagar na mesma moeda, o nosso desejo de ser vingativo, de ser iracundo, de ser possessivo, de ser ciumento, de botar para quebrar, de pagar na mesma moeda. Mas Davi é diferente, Deus governava. O Espírito de Deus está ali, é Deus olhando para... Tem alguém que eu possa usar de misericórdia? Tem aquele cara lá que é um caído. Ele era caído, chama ele. Tanto que quando ele chega: tu é Mefibosete? Eu sou teu servo. Cara, senta na mesa comigo. A aliança de Jonatas com Davi: ele deu roupas, ele deu armas, ele deu cavalo. E naquela época, sabe o que se fazia? Quando um homem queria fazer aliança com outro, cortava o pulso, não o suficiente para se matar, mas um cortezinho. E eles davam as mãos e apertavam o lugar de sangue e encostavam um no outro. E você tinha aliança de sangue. Eles davam armas, davam bens, dava escudo, dava cavalo, dava proteção. Na cruz, Jesus cortou os seus pulsos. Na cruz, houve troca de sangue. O sangue do pecador pelo sangue limpo, que purifica, justifica, que me liberta, que me aceita com os meus erros, desde que eu decida me arrepender deles e viver uma vida diferente, de forma que Deus não quer de mim a perfeição, mas Deus quer que eu busque a perfeição sempre. E se eu cair, machucar, cair feio, me quebrei os 2 pés, levanta, porque o sangue dele pode te limpar. E a espada que Saul troca com Jonas é a espada da palavra que fala com você nessa manhã. Caiu, está caído? Caído você não vai ficar, se você decidir voltar para Jesus hoje. E quando você decide voltar, Ele te chama, cara, vai lá e chama. Eu quero usar de benevolência, quero mostrar a minha aliança. Há aliança maior do que a cruz? Há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar? Pastor, eu já fiz um monte de besteira, fiz um monte de besteira. Pô, pastor, eu fiz mauzão, pastor, fiz um monte de cagada, desculpa a expressão horrorosa. Essa semana, o que eu faço, cara? Volta para Jesus.
Mas tem jeito para mim? Tem jeito para você. Irmãos, teve jeito para mim, não vai ter para você? Teve jeito para Paulo, que era perseguidor da igreja. Teve jeito para Zaqueu, que roubava. Teve jeito para aquela galera toda, para Mateus, que cobrava imposto e botava uma grana no bolso. Teve jeito para todo mundo. Não tem para você? Aí Davi fala, chama ele lá, bota no versículo 12 e 13, bota no 13 para a gente terminar.